Mas ele é um paizão. Olá, eu sou o Luiz Cláudio Gomes, que bom que você está aqui no canal. Se você não está inscrito, já se inscreve. Aproveita, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia. Muitas pessoas usam essa frase, ele é um paizão, porque muitos homens abdicam da paternidade ativa, mesmo morando na mesma casa. Mas ao falarmos essa frase, estaríamos exaltando aos homens simplesmente por estarem exercendo o seu papel de pai. Afinal, cuidar e educar os filhos não é obrigação do pai? Por que nós vamos ficar elogiando? Eu já concordei bastante com o que eu acabei de dizer, mas hoje eu quero te levar para uma nova reflexão. É importante sim exaltar o pai quando ele exerce o seu papel ativamente, porque hoje o foco está nas mulheres, em debate sobre feminismo, a luta pelo direito das mulheres, e elas precisam dessa luta e precisam desse direito. O patriarcado, a cultura do machismo e um monte de luta que essas mulheres precisam ter para ocupar o seu lugar de respeito nessa sociedade. Mas muitas vezes nós paramos de olhar como o padrão social impacta os homens. Porque, no geral, os pais dos nossos filhos, ou os nossos pais, foram educados para não participar dos cuidados com a criança, porque esse papel era da mulher. E nesse mesmo contexto, as mulheres eram criadas e educadas para cuidar dos filhos. Veja bem, não é que isso não deva ser questionado, mas foi isso que aconteceu na nossa geração. Por isso, eu acho que nós devemos reconhecer quando você tem um marido que é um paizão. Falar mesmo com orgulho desse seu paizão aí, quando ele coopera com você, quando ele te ajuda, quando é parceiro de verdade. Porque esses pais estão rompendo padrões. Talvez esse pai aí tenha um modelo onde o pai dele não participava. Então ele está rompendo, isso é importante. E deve ser exaltado sim. Se o pai da sua criança for meio paizão, ou só um pouco paizão, reconheça o esforço dele também. É muito difícil mudar o padrão, porque cada um tem seu tempo para se ajustar às mudanças. Continue encorajando esse pai, para que ele possa cada vez mais assumir a sua responsabilidade. Se nós queremos que os pais sejam mais ativos na paternidade, vamos fazer isso sim, com diálogo e com respeito. Porque talvez seja mais eficiente do que confrontar e gerar instabilidade na relação. Você sabia que reconhecimento é uma excelente forma de encorajar alguém? Quem não gosta de ser reconhecido? Eu sempre fiquei feliz, eu não vou negar isso. Quando dizia, Luiz Cláudio, você é um paizão. Eu sei que eu era um paizão e eu estava consciente disso, porque eu rompi com os padrões do qual eu tinha como modelo. Bem, eu quero deixar uma coisa muito clara, que hoje nós temos muito esse lugar de fala. E por que eu tenho muito à vontade aqui? Primeiro que eu fui criado num ambiente muito feminino, eu tenho 4 irmãs, eu sou o caçula delas. Eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa relacionada às mulheres, a respeito com as mulheres. E eu, inclusive, levanto essa bandeira do empoderamento feminino, sim. Eu tenho uma palestra chamada Se Eu Tenho Poder, Por que Não Uso?, que eu dou para mulheres se empoderarem. Porque eu conheço um pouco desse assunto. E depois eu me casei e tive 2 filhas. O meu ambiente continuou assim. E depois a minha esposa falece. E fica eu e as minhas 2 filhas. Eu sempre realmente fui um paizão. E eu tenho orgulho de ter rompido com isso. E esse lugar de fala, eu me sinto à vontade nele. Porque eu falo com gente. Eu encorajo mulheres. E eu encorajo homens. E aqui não é uma conversa feminista, porque nós precisaríamos de muito mais tempo e aprofundar muito mais esse assunto. Primeiro, eu respeito muito as mulheres. Inclusive, o que seria do mundo sem as mulheres? E eu respeito também os homens, porque o papel de pai é muito importante. E eu fico feliz e acho que nós devemos encorajar os homens e devemos elogiá-los, sim, quando eles assumem esse papel, quando eles rompem esse papel. Assim como a educação respeitosa é difícil para você, mãe, se colocar no lugar e agir diferente do que a sua mãe fez, é difícil também para ele. Agir diferente da forma que ele viu seu pai agindo. Então, vamos elogiar sim. E aí? Ele é um paizão.